Olá para todo mundo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do André Luiz. A gente vai fazer hoje mais um episódio do quadro Pergunte a um Cristão Ortodoxo e hoje o tema é: quais as diferenças entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana? Muitas pessoas me perguntam sobre essas diferenças, eu tento abordar uma e outra diferença nos vídeos que eu faço normalmente aqui no canal, no React, até porque não tem como abordar temas a partir de uma perspectiva cristã ortodoxa sem falar das notas distintivas da perspectiva cristã ortodoxa. Mas em geral as pessoas querem mais aprofundamentos sobre as diferenças, sobre as especificidades da ortodoxia. Então, eu fiz uma postagem lá no meu canal do YouTube perguntando a vocês quais os temas que vocês gostariam de ver abordados e um vídeo sobre esse tema. E aí, para minha felicidade, foram feitos mais de 50 comentários. Algumas perguntas são repetidas nesses comentários, mas alguns comentários trazem 2, 3, 4 questões. Como são questões muitas vezes complexas e profundas no âmbito teológico, tá? Eu não pretendo esgotar o assunto de nenhuma delas. Eu vou fazer, vamos dizer assim, apontamentos introdutórios sobre cada questão dessa que vocês me trouxeram. Para algumas pessoas, essa introdução vai ser suficiente. Ela vai olhar a resposta e vai dizer, não, isso aqui é o suficiente, me deu uma orientação mais geral sobre essa diferença entre a ortodoxia e o catolicismo romano e está tudo ok. Para outras pessoas, não. Outras pessoas vão querer se aprofundar ainda mais nesses assuntos. E está tudo bem, é só, vamos dizer assim, fazer novas perguntas de aprofundamento sobre essas questões que eu vou tentar, em um futuro muito próximo, ou fazer um vídeo específico, ou, vamos dizer assim, detalhar mais o assunto, caso vocês queiram. Antes de eu começar, deixa eu dar um alerta. Isso aqui não é uma refutação ao catolicismo romano, certo? Eu não vou tratar esse vídeo como um refutódromo ao catolicismo romano. Eu vou tentar explicar algumas diferenças a partir da minha perspectiva cristã ortodoxa. O que eu vou tentar fazer aqui é mostrar os pontos em que nós divergimos, segundo uma concepção cristã ortodoxa, e tentar também indicar como no atual cenário de diálogo entre cristãos ortodoxos e católicos romanos, como nesse atual cenário, essas questões estão sendo tratadas, tá? Sem mais delongas, vamos enfrentar os assuntos que vocês trouxeram. Então a primeira pergunta do Maurício é: você acha que o cisma há de se findar? Então, Maurício, eu não sei se o cisma vai chegar ao fim, tá? Bom, primeiro deixa eu dar uma boa notícia aí para todo mundo. Uma boa notícia é que as relações entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana são as melhores em séculos, e eu digo isso sem qualquer exagero. A gente tem que voltar muito no tempo para enxergar um período em que houvesse tanta aproximação, tanto diálogo teológico, relações tão amenas, tão abertas entre a hierarquia ortodoxa e a hierarquia católica romana. E boa parte dessa aproximação, é bom que se diga isso, é mérito dos católicos romanos. Os católicos romanos, depois do Vaticano II, e mais especificamente a partir do papado de Paulo VI, eles deram muitos passos em direção à Igreja Ortodoxa, passos muito bem dados. E os ortodoxos foram respondendo, vencendo resistências e respondendo também esses passos católicos romanos. Ainda existem muitos problemas, tá? Existem pessoas de ambos os lados que são muito céticos em relação a essa aproximação. Alguns são críticos, alguns se tornam até obstáculo a maiores aproximações. Eles têm assim, uma postura mais reativa em relação a esses diálogos que começaram a ser empreendidos. Mas, de modo geral, as resistências têm cedido muito, pouco a pouco, gradualmente, aos pouquinhos, com idas e vindas, mas têm cedido muito e o clima tem ficado cada vez mais ameno. Quando eu me converti à ortodoxia, ainda existia uma grande polêmica em meios ortodoxos a respeito dos diálogos com a Igreja Católica Romana, principalmente na internet, principalmente em redes sociais. Quando João Paulo II visitou a Romênia, final dos anos 90, início dos anos 2000, houve muitos protestos, até mesmo monges que iam acompanhando ali a passagem do João Paulo II e xingando o João Paulo II com cartazes de protesto. O próprio patriarca de Constantinopla, ele era muito acusado, e ainda é muito acusado, de dar passos ecumenistas demais em relação à Igreja Católica Romana. Mas esse tipo de denúncia, esse tipo de histeria anticatólica, eu encaro hoje como uma histeria anticatólica romana dentro de círculos ortodoxos, que tem sua razão de ser também, tá? Foram séculos de muito enfrentamento, de muitas mágoas, de muitos ressentimentos, de muita apologética virulenta de ambas as partes, de muitas vergonhas, muitos vexames que uma parte fez com outra parte, tanto cristãos ortodoxos em relação a católicos romanos, quanto de católicos romanos em relação a cristãos ortodoxos. Então, vamos dizer assim, essas desconfianças mútuas até têm sua razão de ser, são compreensíveis, vamos dizer assim, né?
ainda que não sejam justificáveis, são compreensíveis. Mas essas reações mais exacerbadas a qualquer diálogo, elas têm sido superadas de maneira muito perceptível. Hoje, por exemplo, não dá mais para acusar o patriarca de Constantinopla de ser ecumenista, né? O próprio patriarcado de Moscou tem relações muito próximas, muito amenas, muito boas com a Igreja Católica Romana. Claro que se a gente for falar de ambiente do leste europeu, onde a fronteira política, geopolítica, a fronteira civilizacional até entre ortodoxos e católicos romanos foi muito, vamos dizer assim, conflituosa ao longo dos séculos, como por exemplo nos Balcãs, como por exemplo em certas partes ali do leste europeu, ali, vamos dizer assim, as posições ainda são muito mais radicais. Mas a tendência que a gente pode acompanhar a médio prazo, nessas últimas décadas, é que as paixões estão se abrandando e as conversas estão seguindo. Você vê, existem comissões teológicas formais entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana, conversando sobre temas pertinentes à fé. E isso era algo que não acontecia há meio milênio, né? Isso era algo que não acontecia há meio milênio. Então, se 20 anos atrás era muito problemático que um Papa como João Paulo II visitasse um país de população majoritariamente cristã ortodoxa, hoje já não é mais assim, né? Hoje essas relações, essas visitas mútuas, esses encontros entre hierarcas ortodoxos e católicos romanos se tornaram um lugar comum. Eu vou fazer aqui questão de ressaltar um belo gesto, um gesto de grandeza de um Papa de Roma em prol do diálogo com os ortodoxos. Aqui nesse blog, Pray Tell, de um professor de teologia, o Paul Foge, que é PhD e católico romano, ele descreve o encontro entre Paulo VI e o metropolita Melitão de Calcedônia em meados dos anos 70, né? E aí o Paulo VI, como você vê aqui nas fotos, ele vai ter um gesto que foi muito significativo na época, foi muito impactante. Ele vai se abaixar e vai beijar os pés do metropolita Melitão. Por que esse gesto é impactante? Porque o protocolo da Igreja Romana, durante muitos séculos, exigia que qualquer rei, qualquer imperador, qualquer bispo que se encontrasse com o Papa de Roma, tivesse que ele se ajoelhar e beijar os pés do Papa de Roma, né? E aqui o Paulo VI está invertendo esse protocolo e seguindo um belo mandamento do Senhor, né? Quando o Senhor ele vê que os seus discípulos, os seus apóstolos estavam brigando entre eles para ver quem era o maior, o que diz Cristo? Entre vocês não será assim, vocês são iguais, mas aquele que quiser ser maior entre vós, esse seja o seu maior servo. Então aqui é um belo exemplo do Paulo VI seguindo esse ensinamento de Jesus Cristo. E recentemente o Papa Francisco, em um encontro com o Patriarca Bartolomeu, ele pediu a bênção, né? Ele pediu a bênção ao Patriarca Bartolomeu para a Igreja de Roma. Veja, isso é um gesto de muita grandeza e um gesto que era impensável há um século atrás. Um século atrás esse gesto era impensável. Então se caminhou muito, tá? Se caminhou muito em termos de diálogo e de relações amistosas entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana. Agora, essa é a boa notícia, mas não é a resposta completa. A resposta completa é, apesar de tudo isso que eu falei, eu não vejo nenhum sinal que nos próximos anos ou nas próximas décadas, eu não vejo nenhum sinal que o cisma possa acabar. Eu acho que eu não vou ver o fim do cisma, Maurício não vai ver, e nenhum de vocês que estão me assistindo vão ver o fim do cisma, infelizmente, tá? Eu não estou aqui vendendo ilusões, eu estou mandando a real. Existe uma longa estrada para que um dia católicos romanos e cristãos ortodoxos possam comungar do mesmo cálice. Existem diversas questões a serem tratadas, diversas divergências teológicas muito profundas e muito difíceis de serem solucionadas, que devem ser tratadas até que um dia o cisma possa acabar. Isso não implica que nós não possamos trabalhar por níveis de unidade cada vez maior. Níveis de unidade, âmbitos de unidade, aproximações cada vez maiores, como vem ocorrendo nas últimas décadas, tá? Agora, fim do cisma, eu não vejo isso no horizonte, tá? Eu não vejo qualquer sinal de que em um horizonte próximo esse cisma milenar possa chegar ao fim. Você acredita que o cisma teve caráter político ou diferenças inconciliáveis na época? As duas coisas. O cisma ele teve influência política, influência até civilizacional. Existiam duas civilizações ali distintas se formando e cuja interação era muito difícil, isso influenciou no cisma. Mas há também diferenças teológicas, tá? Que a gente não pode varrer para debaixo do tapete. Existem diferenças teológicas importantes. Por último, a primazia de Pedro é bíblica e deve se manter em uma possível reconciliação ou não? A primazia de São Pedro Apóstolo é bíblica. São Pedro, ele tinha uma certa primazia de fé entre os apóstolos. Agora, a segunda parte da sua pergunta já traz uma concepção católica romana que não é exatamente compartilhada pelos cristãos ortodoxos.
a concepção de que a primazia de Roma no primeiro milênio, ela deriva diretamente da primazia de São Pedro entre os apóstolos. E, portanto, deriva diretamente de uma outorga divina. A Igreja de Roma, a partir do século V, principalmente a partir de São Leão Magno, ela se acostumou a ver a origem da primazia de Roma da seguinte forma: Cristo, Deus encarnado, ele deu uma primazia, eu não vou entrar na questão ainda da natureza dessa primazia, que primazia era essa, tá? Mas a maneira como São Leão Magno via era essa. Cristo deu uma primazia a São Pedro entre os apóstolos, e essa primazia de São Pedro passou para o bispo de Roma. E é por isso que a Igreja de Roma tem uma primazia entre os patriarcados e entre as demais igrejas. É a maneira como Roma passou a argumentar em prol da sua primazia, né? É um caráter de apostolicidade. O problema é que esse argumento romano, ele não era consenso entre os demais padres, entre as demais igrejas. Se a gente pega, por exemplo, o Segundo Concílio Ecumênico, os cânones do Segundo Concílio Ecumênico, eles não partem do princípio da apostolicidade para explicar a primazia de Roma. Deixa eu colocar esse cânone aqui para você ver. Aqui, ó. Aqui nós temos os documentos do Segundo Concílio Ecumênico, ocorrido lá em Constantinopla em 381. Vamos para o cânone 3. O bispo de Constantinopla, portanto, deverá ter a prerrogativa de honra logo após o bispo de Roma, porque Constantinopla é a nova Roma. Então, nesse cânone aqui, os padres do concílio, do Segundo Concílio Ecumênico, eles estão dando a Constantinopla, vamos dizer assim, o segundo posto entre as principais igrejas, passando inclusive a Alexandria, passando a Antioquia, e eles estão utilizando isso como justificativa o fato de Constantinopla ser a nova capital, ser a nova Roma, tá? Isso aqui, a gente chama isso aqui de princípio de acomodação. Então, segundo esse princípio, a primazia de Roma, ela não repousa assim um mandato divino, uma outorga divina, no fato de ser uma ordenação divina que vem a Roma através de São Pedro, tá? E sim um princípio de acomodação pelo fato de Roma ser a capital do império. Essa ideia da primazia de Roma como quase que um mandato divino existia no primeiro milênio, era muito forte dentro da Igreja de Roma, principalmente a partir do século V. A partir do século V vira discurso oficial da Igreja de Roma, mas ela nunca foi consenso na Igreja, como a gente demonstra facilmente por concílios ecumênicos. Isso posto, e sem entrar na questão de que primazia seria essa que São Pedro tinha entre os apóstolos e que a Igreja de Roma tinha no primeiro milênio, qual era a extensão, qual era a natureza dessa primazia, sem entrar ainda nessa questão, vamos dizer que ocorresse um milagre, a gente acordasse amanhã e o cisma tivesse acabado. Nesse caso, Roma voltaria a ter alguma primazia na igreja? Eu faço minhas as palavras de São Simeão de Tessalônica, um santo do século XIV. Não devemos contradizer os latinos quando dizem que o bispo de Roma é o primeiro. A primazia não é danosa à igreja, mas que ele, o bispo de Roma, demonstre ser fiel à fé de Pedro e de seus sucessores. Então, que ele tenha todos os privilégios de Pedro, que ele seja o primeiro, a cabeça de todos e o hierarca supremo. Mas que ele seja fiel à ortodoxia de Silvestre e Ágaton, de Léo, de Libério, Martinho e Gregório. E então também o chamaremos de pai apostólico e primeiro entre os hierarcas. Então estaremos sob sua autoridade não apenas como se fosse a do próprio Pedro, mas como se fosse a do próprio Salvador. São Simeão de Tessalônica. E é evidente que isso deixa em aberto saber que tipo de primazia seria essa, né? Nós temos um primaz. O primaz da Igreja Ortodoxa atualmente é o Patriarca de Constantinopla. Então, se você quer saber mais ou menos qual é a visão ortodoxa sobre primazia, é só ver, vamos dizer assim, a extensão das atribuições do Patriarca Bartolomeu dentro da Igreja Ortodoxa. É muito diferente do papado romano atual. Outra questão. Professor, por que os orientais nos acusam de sermos racionalistas, de que é quase uma heresia ficar usando muita razão e a filosofia para explicar dentro do possível algumas verdades de fé? Inúmeros padres orientais eram antes de tudo filósofos, como São Dionísio, São Justino, São Clemente de Alexandria e Orígenes. Eu imagino que você esteja se referindo aos cristãos ortodoxos quando fala de orientais, né? Lembrando que, para nós cristãos ortodoxos, nós não somos orientais. Os padres latinos, eles também são ortodoxos para nós, né? A gente não faz essa divisão, padres latinos são da Igreja Romana, padres gregos ou orientais são da Igreja Ortodoxa. Não, os padres são ortodoxos, ou católicos, como você queira. Então, em geral, esse epíteto racionalista é usado em relação à escolástica católica romana, tá? Muitos ortodoxos são críticos à escolástica católica romana, nem todos, mas muitos são críticos à escolástica católica romana.
Ou então também é usado como referência a certa antropologia, certa psicologia que existe dentro do catolicismo romano, certa abordagem católica romana sobre as faculdades que existem no homem. Para nós cristãos ortodoxos, a razão não é a principal faculdade humana. Nós acreditamos que existe no homem uma faculdade que nós chamamos de nous, que diz respeito a uma certa intuição, uma certa capacidade para a intuição espiritual. Muitas vezes essa palavra é traduzida por mente, por intelecto, por espírito, mas diz respeito a uma capacidade de conhecimento direto e espiritual sobre as realidades, né? Essa faculdade chamada de nous, ela está acima da razão humana e ela não é exatamente igual ao conceito de intelecto ativo usado por Tomás de Aquino, por exemplo. Em geral, os ortodoxos consideram esse nous o olho do coração, né? A gente utiliza esse símbolo do olho do coração para se referir a essa faculdade. Só que essa faculdade está obscurecida no homem decaído. O homem decaído, em função da sua queda, ele não tem, vamos dizer assim, a capacidade de intuir e de ver as coisas espirituais, ver as coisas espiritualmente. Então, a ortodoxia defende que através dos sacramentos, dos mistérios divinos, através das práticas da igreja, do ascetismo, a pessoa humana pode colocar em ordem suas paixões e voltar a iluminar o seu nous, e voltar a ter esse conhecimento direto sobre a realidade. Essa pessoa, que é a pessoa do santo, é a pessoa que percorre esse caminho e realiza essa vocação cristã, essa pessoa conhece Deus. Essa pessoa pode fazer teologia no sentido mais estrito da palavra, que é conhecer Deus diretamente. Se a pessoa não tem o nous iluminado, ela não faz teologia no sentido estrito da palavra, ela faz teologia em um sentido menor do termo. Ela faz teologia acadêmica, ela faz teologia a partir de princípios da razão não iluminada pelo Espírito Santo, da razão decaída. Nesse sentido, é uma teologia menor, é uma teologia muito menos segura, é uma teologia que merece uma atenção e um foco muito mais restrito dentro da ortodoxia. Entre a teologia com T minúscula, a teologia feita com as faculdades decaídas humanas, e a teologia iluminada dos santos, nós ficamos sempre teologia vindo dessa realização da verdade cristã. É uma teologia de pessoas que conseguem ver Deus. Então, quando alguns ortodoxos se referem a católicos romanos como racionalistas, eles estão se referindo mais a esse ponto. Os católicos romanos, segundo essa abordagem, eles colocam muito mais ênfase, muito mais confiança em uma capacidade, uma razão abstrativa, em um intelecto abstrativo, né? Em uma capacidade racional de lidar com os dados da revelação, enquanto nós, ortodoxos, colocamos muito mais ênfase na capacidade de contemplação espiritual dos santos. Quanto a esses exemplos aqui de padres que foram filósofos, eu acho que, primeiro, a gente tem que ver qual é o conceito de filosofia que existia na antiguidade e compará-lo com o conceito que vai existir na escolástica, ou o conceito atual de filosofia. Eu acho que não é exatamente a mesma coisa. E mesmo quando esses padres faziam uso da filosofia, e eu acho esse uso é completamente legítimo, eu não estou deslegitimando esse uso. Em geral, os cristãos ortodoxos não deslegitimam esse uso da filosofia da antiguidade, tá? Desse conceito filosófico da antiguidade. Mas essa filosofia, mesmo a filosofia da antiguidade, ela era inferior à teologia cristã, porque só a teologia cristã é uma teologia capaz de levar a teoria do Deus Trino, de ver realmente Deus, a Trindade, a Santíssima Trindade. Então, mesmo essa filosofia mística da antiguidade, essa filosofia neoplatônica, essa filosofia estoica, que também lidava com esses conceitos ascéticos de iluminação divina, de contemplação, mesmo essa filosofia, mesmo esse conceito de filosofia, era uma filosofia profana em relação aos mistérios que podem ser vivenciados na igreja, porque só na igreja é possível realmente ver o Deus Trino, ter realmente essa ligação com essas realidades espirituais e metafísicas superiores. Certo? É mais ou menos nesse sentido. Questão do Norton Ortiz. Eu tenho uma questão um pouco complexa que talvez valha fazer um vídeo todo só sobre ela. Por que tanto o catolicismo quanto o protestantismo se dizem os autênticos representantes da igreja primitiva e da tradição que vem dos apóstolos? Porém, quando olhamos a igreja antiga, seja até o V século, seja até mesmo até o fim do primeiro milênio, apesar dos cismas e divisões dentro da igreja de Cristo, vemos algumas características fundamentais. Sacramentos, crença na presença real de Cristo na Eucaristia, confissão sacramental, forte hierarquia, liturgia complexa, devoção aos santos e à Virgem Maria,
oração pelos mortos, veneração das imagens, sucessão apostólica. Portanto, é possível dizer que é falsa a reivindicação protestante de serem a reprodução e os verdadeiros herdeiros da igreja primitiva? Sim, claramente falsa, né? Então, muitos protestantes, inclusive, utilizam esse argumento, né, de que existem discordâncias entre as igrejas que se dizem apostólicas. A igreja ortodoxa se diz apostólica, mas ela diverge da igreja de Roma, que também se diz apostólica. Logo, a conclusão a que chegam esses protestantes, logo a tradição apostólica se corrompeu ou ela não existe. E essa é uma conclusão falsa dentro da lógica mais simples. O fato de existir divergências entre igrejas que se dizem mantenedoras da tradição apostólica não significa que a tradição apostólica esteja conspurcada, que a tradição apostólica não exista, que a tradição apostólica não possa ser conhecida de nenhuma maneira. Por diversos motivos. Em primeiro lugar, essas divergências elas não são todas sobre tradição apostólica, não é tão simples assim, é um pouco mais complicado. Em segundo lugar, essas divergências escondem muitas vezes consensos muito anteriores, como no exemplo que eu já dei sobre a Imaculada Concepção. Certo? A gente concorda em um montão de coisas, chega lá em determinado ponto existe uma divergência que para nós é muito importante, eu não estou minimizando essa divergência, mas essa divergência ela se apoia sobre um mar de consensos anteriores. E de onde vem essa convergência anterior? De onde vem esses consensos? E aí, quando a gente compara os consensos que existem entre essas igrejas apostólicas e o que defende o protestantismo atual, os evangélicos, a gente vê uma distância muito grande, né? A gente vê um dissenso muito forte entre o protestantismo e essas igrejas apostólicas. Existe uma ilusão protestante de que certas divergências entre ortodoxos e católicos romanos digam algo a favor deles, quando não é assim. Então, por exemplo, cristãos ortodoxos negam o papado. A gente nega o papado, mas a gente não nega a estrutura eclesiástica, o sacerdócio ordenado, a monarquia episcopal, a gente não nega que existem patriarcas, a gente não nega a primazia de Roma, a gente nega o papado tal como ele se consolida no segundo milênio. Certo? Mas olha só quantos consensos existem até essa negação. Não é o mesmo tipo de coisa que diz o evangélico. Portanto, é possível dizer que é falsa a reivindicação protestante de serem a reprodução e os verdadeiros herdeiros da igreja primitiva. Calvino, Lutero e outros reformadores projetaram uma ilusão do que considerassem ser a igreja original? Bom, tudo indica que sim, né? Calvino, Lutero, os reformadores, os protestantes do século XVI, eles tinham essa visão. Tudo que nós discordamos na igreja romana é uma deturpação do verdadeiro cristianismo e nós vamos retornar à verdadeira igreja, ao verdadeiro cristianismo que existia antes dessas deturpações. Então ficou no imaginário protestante a ideia de que eles são, de alguma forma, um retorno ao cristianismo original. Só que quando a gente vai olhar o cristianismo dos primeiros séculos, esse cristianismo dos primeiros séculos parece muito pouco com os movimentos evangélicos atuais. E isso causa muitos problemas para a argumentação protestante atual, porque eles acabam tendo que criar um montão de duplos critérios, um montão de justificativas furadas, na medida em que vai ficando claro, até mesmo através dos estudos históricos, vai ficando claro que essa igreja dos primeiros séculos tinha uma série de elementos que o protestantismo condenou durante séculos. Então, por exemplo, a gente sabe, através da arqueologia, que existia a oração para os mortos entre os cristãos do segundo e terceiro século. Está gravado em pedra, a gente sabe disso. A arqueologia demonstra isso. A arqueologia, inclusive, demonstra que os judeus, não os cristãos, os judeus no segundo século já tinham uma tradição iconográfica muito avançada ao redor do Mediterrâneo. São encontradas sinagogas judaicas com arte figurativa e até com iconografia muito avançada. Então, isso causa um problema, um constrangimento ao protestantismo, porque não é mais culpa de Constantino. Não é mais culpa do Império Romano que tornou a igreja a religião oficial e aí maculou a igreja. A gente tem que inventar outras justificativas. Eu estou dando só aqui um exemplo, que é o exemplo das imagens, né? Do uso de imagens dentro das igrejas, no culto, da iconografia. O viés da tradição apostólica, esses pontos comuns que demonstram uma origem comum das igrejas de fato apostólicas, é o caminho para a busca de unidade que o Senhor mesmo desejou? O que você acha quando protestantes se dizem católicos ou dizem que sua igreja é apostólica? Ou até que eles têm uma espécie de sucessão apostólica? Eu acho wishful thinking, né? Até mesmo de um ponto de vista histórico, com um olhar histórico,
É óbvio que o protestantismo traz as marcas de sua origem moderna, de seu desenvolvimento em uma sociedade moderna, com uma subjetividade moderna, com parâmetros e uma mentalidade moderna e contemporânea, e não exatamente com a mentalidade ou com os parâmetros dessa origem mais tradicional do cristianismo no mundo antigo. Até mesmo dentro vamos dizer assim, de uma dimensão histórica, antropológica, vamos dizer assim, essa alegação protestante não tem sentido nenhum, tá? Não tem sentido nenhum. As confluências entre as igrejas apostólicas é prova de que elas são o que há de mais próximo da tradição apostólica? Quais são os traços fundamentais da tradição apostólica, levando em conta as confluências das igrejas orientais e ocidentais históricas? Fale sobre as nuances entre as visões dessas igrejas sobre esses pontos comuns. Ó, só isso aqui dá vídeos e mais vídeos, tá? É uma excelente questão, é um excelente problema, um excelente tema, mas não tem como tratar disso sequer de passagem. Eu vou deixar o apontamento aqui, esse parágrafo aqui é muito importante, a gente vai voltar a isso no futuro, mas eu não tenho como falar disso agora, né? Como é que eu vou falar sobre todos os nuances entre as visões dessas igrejas sobre os pontos comuns? O que você acha do uso que os protestantes fazem dos padres da igreja, como Santo Agostinho, por exemplo? Santo Agostinho aprovaria o uso que faz da doutrina dele para atacar a igreja da qual ele pertencia? Óbvio que não, é um anacronismo. Os protestantes usam os padres de maneira recortada, arbitrária e anacrônica muitas vezes. Nem todos os protestantes fazem isso, tá? Eu estou aqui generalizando de uma maneira até indevida, porque o protestantismo ele não tem uma unidade própria. Isso é outro erro, né? Dizer que o protestantismo tem uma unidade própria. O protestantismo ele é um movimento divisionista por natureza. Desde o início ele vai se dividindo. O Lutero começa a reforma e quem vai continuar logo depois já começa a divergir de Lutero e já tem divergências muito importantes e já vai criando outros movimentos religiosos. É um movimento que vive da multiplicidade. Então, eu estou generalizando de maneira mais indevida aqui. Mas, em geral, os protestantes fazem um uso muito ruim dos padres da igreja. Eles vão ler nos padres da igreja com uma mentalidade anacrônica e moderna, eles vão tentar recortar e picotar desses padres da igreja algumas coisas que eles acham que justifiquem suas práticas atuais. Até porque, em geral, os protestantes não estão nem aí para os padres, tá? Se algum padre disser algo que for ofensivo à sensibilidade evangélica ou protestante, ele vai deixar esse padre de lado. São Jerônimo ele é útil, enquanto São Jerônimo ele discorda do cânone da Septuaginta. Mas se ele vamos dizer assim, concorda com a virgindade perpétua de Maria, então ele deixa de ser útil. O Santo Agostinho ele é útil enquanto ele defende a predestinação. Mas se o Santo Agostinho defender o cânone da Septuaginta, ele deixa de ser útil. Fale sobre a controvérsia sobre as imagens. A definição conciliar que resolveu a questão é sobre a origem histórica da veneração dos ícones. Quais as diferenças entre a veneração católica e ortodoxa? Quais as diferenças entre a devoção mariana de cada uma dessas igrejas? A reaproximação das igrejas de fato apostólicas não seria o melhor caminho para formar de novo uma igreja coesa para combater a fragmentação evangélico-protestante? Então, muitas questões importantes que a gente vai tratar em outro vídeo, tá, ô Norton? Porque é muita coisa realmente para dizer e muita coisa para tratar. Valeu? Tema trazido pelo Davi Felipe. O que mais me intriga é sobre a filioque. Isso que eu tenho cisma com a Igreja Católica, pois uns dizem que é de uma origem, outros dizem que a filioque surgiu de outra origem, também tratando como se fosse algo sem relevância e uma pequena mudança sem importância. A filioque é muito importante, tá? A filioque é uma das principais razões do cisma e a filioque é um dos principais obstáculos a qualquer possível e imaginável reconciliação entre Igreja Ortodoxa e Igreja Católica Romana. É um tema de alta teologia, altamente complexo. Eu vou tentar simplificar ao máximo para passar um panorama geral sobre essa questão. A filioque tem duas problemas básicos. O primeiro problema é o problema propriamente teológico. Então esse quadro aqui ele tenta resumir o que seria a questão da filioque. A Igreja Ortodoxa ela reza no credo que o Filho ele é gerado do Pai e que o Espírito Santo procede do Pai. Tá? O Espírito Santo procede do Pai. Os romanos eles vão dizer que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Então isso é a filioque. Na hora de cantar o credo, eles vão dizer que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. Por que eu estou falando do credo? Porque isso tem a ver com as questões trinitárias do século III e IV.
Existiam, vamos dizer assim, muitas heresias trinitárias, e a questão sobre definir como Deus era três e um ao mesmo tempo foi feita em concílios ecumênicos no século IV, Concílio de Nicéia e Concílio de Constantinopla, primeiro e segundo concílios ecumênicos. Resumindo muito a questão, simplificando muito a questão, o primeiro concílio ecumênico defendeu principalmente a divindade do Filho. O segundo concílio ecumênico precisou lidar com heresias que contestavam a divindade do Espírito Santo. Então, o concílio de Constantinopla, o segundo concílio ecumênico, ele vai definir a doutrina da Santíssima Trindade para a Igreja e vai também estabelecer o credo niceno-constantinopolitano, que é o credo mais importante do cristianismo e é uma atualização do credo de Nicéia para expressar esses ensinamentos trinitários e outros ensinamentos que a Igreja tinha. Então, o credo estabelece o seguinte sobre a Santíssima Trindade. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele é gerado de Deus, de toda a eternidade, tá? Luz de luz, Deus de Deus, gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Então está falando sobre a geração eterna do Filho. Veja que ele não está dizendo ainda, nesse momento aqui, nessa parte do credo, sobre a encarnação de Cristo, nada disso. Ele está dizendo o que é o Filho, na eternidade, independente da criação do mundo, aquilo que o Filho é em si mesmo. Ele é Deus gerado do Pai. Certo? E depois, lá no final do credo niceno, ele vai dizer: e acredito no Espírito Santo, Senhor, fonte de vida, que procede do Pai. Certo? E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado e que falou pelos profetas. Então, assim como o Filho é gerado de toda a eternidade, o Espírito Santo procede do Pai. Então ele está dando duas informações aqui da doutrina trinitária estabelecida no segundo concílio ecumênico. Voltando lá para o quadro para vocês entenderem. Então, segundo o credo niceno-constantinopolitano, olha aqui para o quadrinho onde está a Igreja Oriental, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai. Qual é a base bíblica disso? A base bíblica disso é o Evangelho de São João, capítulo 15. São João 15, 26. Quando, porém, vier o Paráclito, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Vamos ver em grego. Quando vier o Consolador, que eu vou enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Essa palavra que procede do Pai é a mesma palavra do credo. O verbo é usado para descrever a ação de proceder de uma fonte. Ele frequentemente traz a ideia de movimento a partir de um ponto original, de um ponto de origem, seja físico, espiritual ou metafórico. No Novo Testamento é frequentemente usado para descrever a emanação de palavras, atos ou realidades espirituais de um lugar ou pessoa. No mundo greco-romano, o conceito de algo procedendo de uma origem, de uma fonte, era significativo, tanto nos contextos religiosos e filosóficos. Então vamos avançar e vamos explicar isso de uma outra maneira. Aqui você tem uma representação da Santíssima Trindade, que eu já mostrei em outro vídeo. 3 hipóstases e uma só divindade, uma só substância. Na ortodoxia, a gente também faz uma diferença entre a substância divina, né, a natureza divina, e as energias incriadas, certo? A gente pode falar disso depois ou em outro vídeo. Mas na ortodoxia, nós temos 3 distinções reais em Deus. Nós temos as hipóstases, nós temos a natureza divina e nós temos as energias divinas. Energia é um conceito aristotélico, tá? É um conceito que fala sobre o poder atual de determinada realidade. Mas o importante para o nosso tema é reter o seguinte: o que os padres estão dizendo no segundo concílio ecumênico é que na Santíssima Trindade existem as coisas que são comuns e as coisas que são particulares. O que é comum? O que é comum é a natureza e as energias divinas. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo possuem a mesma natureza e a mesma energia divina. Eles possuem a mesma divindade. Então a natureza e as energias são comuns a Pai, Filho e Espírito Santo. E o que é particular? São as qualidades distintivas de cada uma dessas hipóstases. O que é particular é aquilo que faz essa hipóstase aqui ser o Pai, essa hipóstase aqui ser o Filho e essa hipóstase aqui ser o Espírito Santo. O que faz a primeira hipóstase ser chamada de Pai? É o fato dela ser a origem das outras duas hipóstases. Então o Pai, ele é a origem do Filho
e a origem do Espírito Santo. Essa é a qualidade distintiva da primeira hipóstase, ela ser origem das outras duas hipóstases. Qual é a qualidade diferencial da segunda hipóstase? O que faz a segunda hipóstase ser chamada de filho? É o fato dela ter origem no Pai por geração. O que faz a terceira hipóstase ser chamada de Espírito Santo? Qual é a característica particular? É tudo isso entre aspas, tá? Qual é a qualidade particular que faz da terceira hipóstase ser Espírito Santo? É ela proceder do Pai. E Espírito Santo é a hipóstase que procede do Pai. Filho é a hipóstase que é gerada do Pai. E o Pai é a origem das outras duas hipóstases na Trindade. A origem é a causa incausada. Qual é o grande problema teológico da filioque? É que ela acaba bagunçando essas distinções entre as hipóstases. Agora o Pai não é a origem das outras duas hipóstases, porque o Filho é a origem também. O Espírito Santo, ele tem sua origem tanto no Pai quanto no Filho. A Igreja de Roma passou a confessar no credo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então isso tem dois problemas. Primeiro é que na revelação diz que procede apenas do Pai, né? O Espírito Santo procede do Pai e o Filho é gerado pelo Pai. E também bagunça essas distinções entre as hipóstases, porque agora o Filho é a origem também de uma hipóstase. E pior, né? Pior porque os católicos romanos, com o tempo, eles vão dizer que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho como de uma causa única. É a fórmula que eles vão empregar no Concílio de Ferrara Florença, no século XV. Então o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como uma causa única. E isso dá ainda mais a impressão de que existe alguma coisa em comum entre o Pai e o Filho que não é possuído pelo Espírito Santo. Então Pai e Filho têm algo em comum que o Espírito Santo não tem. Então já não são mais três hipóstases e uma só divindade, porque existiria algo em comum entre o Pai e o Filho que o Espírito Santo não tem, que é ser causa de uma hipóstase na Trindade. Na doutrina trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo têm tudo em comum. Mas agora, segundo a filioque, o Pai e o Filho têm algo em comum que o Espírito Santo não tem. Certo? Então não são mais três hipóstases e uma só divindade. Porque o Espírito Santo ele é rebaixado, ele aparentemente, né, nesse discurso, ele é rebaixado a uma posição inferior. Existe algo em comum entre o Pai e o Filho que o Espírito Santo não partilha. Isso, nessa interpretação, isso anularia completamente o trabalho do Segundo Concílio Ecumênico, que era um trabalho destinado a provar a consubstancialidade do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Tá? Então essa é uma divergência teológica grave, muito difícil de resolver, até porque os católicos romanos a consagraram em um concílio que eles consideram ecumênico. Existem meios de resolver essa divergência? Talvez. Existem caminhos apontados pelo teólogo Vladimir Lossky, também por São Dmítrio da Romênia, e que se baseia no conceito de manifestação universal. Né? É um conceito que bebe de muitas ideias de São Gregório Palamas, de São Máximo Confessor, em certas intuições de Santo Agostinho, e que tentam resolver esse conflito. Mas essas ideias, esse conceito de manifestação universal, ele depende muito da distinção entre natureza e energias divinas. Essa distinção entre essência divina, natureza divina, úsia divina, e esse sol aqui, esses chás de sol, as energias incriadas, é uma distinção que foi exposta de maneira magnífica por São Gregório Palamas. A manifestação universal, esse conceito de manifestação universal, que supostamente poderia criar uma ponte para resolver o problema da filioque, depende dessa distinção, porque a manifestação universal, né, ele se daria no âmbito dessas energias incriadas. Mas esse é apenas o apontamento de uma possível resolução da filioque, tá? Dependeria, segundo esses teólogos, da aceitação pelos católicos romanos dessa distinção entre energias incriadas e natureza divina. Os católicos romanos defendem a filioque baseado também em alguns versículos bíblicos, tá? Mas segundo nós ortodoxos, esses versículos não tratam da origem hipostática, da origem eterna das hipóstases. Esses versículos tratam mais das vezes do envio do Espírito Santo ao mundo, que ninguém discorda que é feito através do Filho. Então a filioque, ela se dá no âmbito da origem eterna das hipóstases, e não da relação das hipóstases com o mundo. A relação das hipóstases com o mundo é o terreno que nós chamamos da economia divina, certo? Como Deus criou, como Deus se relaciona com o mundo, a história da redenção, isso tudo é o terreno da economia divina. A filioque é um problema que se dá no âmbito da
origem hipostática, da origem eterna das hipóstases. No catolicismo temos na mística os dois grandes expoentes carmelitas, Santa Teresa d'Ávila e o doutor místico São João da Cruz. Quais os santos equivalentes em importância na mística ortodoxa? Pergunta do Gilton Lima. E difícil responder, Gilton, porque a Igreja Ortodoxa é extremamente mística. O misticismo permeia todos os grandes santos da Igreja Ortodoxa, tá? A nossa teologia é mística por natureza. Então eu poderia citar vários. Santa Maria do Egito, poderia citar, vamos dizer assim, São João da Escada, que nós partilhamos do primeiro milênio, São Simeão, novo teólogo, São Gregório Palamais, São Nicolau Cabasilas, São Serafim de Sarov. Existem grandes místicos aí na Igreja Ortodoxa e é difícil citar um só como referência. Todos esses são grandes referências, tá? Não faltam referências nesse quesito na Igreja Ortodoxa. Guilherme Godoy, qual a relação das igrejas orientais com Santo Agostinho e por que o catolicismo romano é racionalista enquanto a Igreja dos Sete Concílios é mais ligada ao místico e no mistério? Em qual momento ocorreu essa diferença teológica na sua perspectiva? Alguns romanistas julgam os orientais como gnósticos em certa medida. Acha que as igrejas do Oriente podem ter sofrido com alguma influência gnóstica? Existe alguma base histórica? Muitos protestantes acusam até mesmo a Igreja Romana de ter sofrido influências de um judaísmo gnóstico nos seus primeiros séculos, tipo em relação ao celibato do clero. Deus te abençoe sempre, professor. Muito obrigado, amigo. Que seja tudo para a glória de Deus, tá? Então, qual a relação das igrejas orientais com Santo Agostinho? O Santo Agostinho é o verdadeiro mestre do Ocidente, né? É uma figura importantíssima para o cristianismo do Ocidente, tanto o cristianismo católico romano quanto o cristianismo protestante. Então, o Santo Agostinho, o que acontece? Depois da queda do Império Romano do Ocidente, né? Enfim, os germânicos eles migram, invadem o Império Romano do Ocidente, derrubam o Império Romano do Ocidente, fundam os reinos germânicos. Depois esses reinos germânicos também começam ou a ser conquistados ou a se conquistarem mutuamente. E aí aquele lado onde antes existia o Império Romano do Ocidente, ele acaba evoluindo para a primeira parte da Idade Média, para a primeira Idade Média, quando se forma o Império Carolíngio e quando nasce a civilização que nós vamos chamar de cristandade latina, ali pelo século VIII, século IX. Então ali começa a ter uma grande diferença civilizacional entre essa cristandade latina que estava nascendo, dos escombros do Império Romano e dos escombros dos reinos germânicos, essa cristandade latina que está nascendo a partir da expansão do Império Carolíngio. Existe um historiador muito famoso, chama Henri Pirenne, que ele tem uma hipótese muito clássica, né? Uma hipótese muito importante dentro da historiografia, que ele diz que a Europa ela nasce do fechamento do mar Mediterrâneo pelos sarracenos. Então o Islã ele vai se expandir no século VII e VIII, ele vai dominar o mar Mediterrâneo e aí ele vai fechar o mar Mediterrâneo para essa civilização franco-latina que estava nascendo ali com a expansão carolíngia. Então existe um distanciamento entre essa civilização nascente franco-latina, né, esse primeiro estágio de desenvolvimento daquilo que nós conhecemos como Europa, e o Império Romano do Oriente. É um distanciamento civilizacional, mas também um distanciamento em outros âmbitos, né? As comunicações ficam mais difíceis, enfim. Enfim, é muito diferente a igreja se desenvolver em uma estrutura imperial unida, como era o Império Romano, e ela se desenvolver depois em civilizações distintas que vão se apartando uma da outra, cujas comunicações também são muito mais difíceis, enfim, tem uma série de problemas para interagir. Então os escritos do Santo Agostinho, durante esse período, eles foram perdidos no Oriente. Assim como muitos autores, muitos santos gregos, muitos padres gregos, eles não eram lidos entre os latinos, não existia mais conhecimento desses padres gregos, Santo Agostinho também ele desapareceu. Ele se tornou desconhecido no Oriente. E ele passa a ser redescoberto apenas no século XIV. E aí são descobertas muitas não, mas algumas divergências importantes entre posições de Santo Agostinho e dos demais padres, da maioria dos padres, né? Então é uma relação difícil. Nós o consideramos um grande santo, né? Um grande padre da igreja, mas existem pontos doutrinários em Santo Agostinho que divergem muito do consenso patrístico, tal como conhecido pelos cristãos ortodoxos, tá? Vai existir inclusive um movimento radical ali, um grupelho, né? Um movimento pequeno, mas barulhento,
no final do século XIX, início do século XX, que fez campanha contra Santo Agostinho dentro da ortodoxia, colocando até em questão se ele era realmente um santo padre ou não, tá? Esse movimento foi abafado, né? Enfim, ele foi... ninguém deu muito crédito a ele, mas existiu esse movimento também. Mas Santo Agostinho é considerado um grande santo, né? É um santo padre, é um bem-aventurado, mas existem, vamos dizer assim, algumas divergências teológicas importantes. A gente conhece algumas divergências teológicas muito importantes, alguns dissensos que ele tem em relação aos demais santos padres, a maioria dos demais padres, tá? A questão do racionalismo eu já comentei, e você faz menção à denúncia que alguns católicos romanos fazem aos ortodoxos de serem gnósticos. Geralmente, esses católicos romanos eles se apoiam nessa ideia, que eu já expus, nessa ideia da antropologia ou da psicologia ortodoxa, de que existe uma faculdade de gnose no homem, uma faculdade que permite a gnose, ou seja, uma faculdade chamada nous, que permite a intuição espiritual, o conhecimento direto de realidades espirituais. Só que a palavra gnose ela está nas escrituras, está também em São Clemente de Alexandria, em outros padres e também em ascetas importantes e santos importantes que católicos, romanos e ortodoxos eles compartilham no primeiro milênio. Eu posso falar aqui, um famosíssimo que eu gostava do termo gnóstico é São Clemente de Alexandria. Então a gente utiliza o termo gnose vamos dizer assim, nesse sentido em que utilizava São Clemente de Alexandria, e não no sentido do gnosticismo, que é um conjunto de movimentos e doutrinas, tá? Que tem certas características que se baseiam no chamado mito gnóstico. A palavra gnóstica ela é muito mal utilizada, certo? Ela se tornou, vamos dizer assim, uma palavra que você pode utilizar à torto e à direito, de acordo com as pretensões e os interesses de quem a utiliza. Mas gnosticismo diz respeito a um conjunto de movimentos perfeitamente identificável, que tem características muito precisas, tá? E obviamente a ortodoxia não é gnóstica nesse sentido. Acha que as igrejas do Oriente podem ter sofrido com alguma influência gnóstica? Não, eu não acho não, tá? Existe alguma base histórica? Não. Muitos protestantes acusam até mesmo a Igreja Romana de ter sofrido influência de um judaísmo gnóstico nos seus primeiros séculos, tipo em relação ao celibato do clero. Bom, eu não sei se existia celibato do clero no primeiro século, tá? Mas, enfim, o celibato não é sinônimo de gnosticismo. Tornar o celibato sinônimo de gnosticismo é ampliar demasiadamente o termo gnóstico. E, aliás, a ideia de celibato ela está nas escrituras. São João Batista, São Paulo defende o celibato, o próprio Cristo defende o celibato em capítulos do Evangelho de São Mateus, tá? Então a ideia de celibato ela é perfeitamente escriturística. Elias, o profeta Elias era celibatário, tá? Então existem diversos personagens bíblicos que eram celibatários. Então essa não é uma ideia gnóstica, a não ser que a gente amplie o termo gnosticismo a ponto de incluir as próprias escrituras. Aí, então tudo vira gnóstico, né? Então qualquer coisa é gnóstico. Agora, eu não sei exatamente o que os protestantes querem dizer com a influência de um judaísmo gnóstico. Aí eles teriam que especificar o que eles entendem por isso, né? O que eles entendem por judaísmo gnóstico e quais são as influências do judaísmo gnóstico que eles veem na igreja primitiva, na igreja romana ou na igreja ortodoxa. Tá? Existem duas pessoas que colocaram basicamente o mesmo tema. Os dois batismos são válidos ou um e o outro só considera somente seu batismo válido? É a pergunta do Lucas. E o Paulo César, logo acima, diz: eu gostaria de saber qual é a visão ortodoxa a respeito dos sacramentos administrados pelo ICAR. São válidos? Bom, vamos lá. Essa categoria de validade ou de legitimidade, esse tipo de classificação dos mistérios divinos, se eles são válidos, se eles são inválidos, se eles são legítimos, se eles são ilegítimos, não é um tipo de classificação, não são categorias utilizadas pela Igreja Ortodoxa. Geralmente, quando o ortodoxo ele utiliza esse tipo de classificação para falar dos sacramentos, ele está fazendo uma concessão para se comunicar com seu interlocutor católico romano, tá? Então, a Igreja Ortodoxa ela não pensa os sacramentos em termos de validade e legitimidade. A Igreja Ortodoxa ela fala de canonicidade, ela fala de comunhão canônica. Aquelas práticas que existem em igrejas, em corpos eclesiásticos, que romperam a comunhão canônica com a ortodoxia, essas práticas, a ortodoxia ela não faz nenhum pronunciamento oficial. Ela não vai dizer, não existe pronunciamento oficial da Igreja Ortodoxa, de um sínodo ortodoxo,
dizendo se existem mistérios ou sacramentos válidos entre católicos romanos, entre igrejas não calcedonianas ou em outro local. Ela não diz isso. O que a gente pode fazer é inferir pelas práticas adotadas pelo clero ortodoxo, pelas práticas adotadas pela história da Igreja Ortodoxa, a gente pode inferir o que se pensa desse assunto, embora não seja pronunciamento oficial. A gente pode utilizar como critério a recepção de pessoas vindas de outros movimentos religiosos na Igreja Ortodoxa. Quando uma pessoa ela se converte à ortodoxia, como ela é recebida? Se a gente olha para a história da Igreja Ortodoxa, quanto maior proximidade com a fé ortodoxa, mais validade, entre aspas, né? É validade nesse sentido lato que eu falei agora há pouco, porque não é uma categoria cristã ortodoxa, mais validade a gente confere aos sacramentos, aos mistérios ou às práticas que ela tinha. Então, por exemplo, se um católico romano ele se converte à ortodoxia, ele não vai ser rebatizado, tá? Ele vai ser recebido pelo crisma. Se ele já é crismado, ele vai ser recebido geralmente pela proclamação do credo, certo? Essa é a posição histórica comum, é a normal dentro da Igreja Ortodoxa. Se alguma coisa acontecer diferente disso, é incomum, tá? Está fora, é um ponto fora da curva, está desviante daquilo que é o comum dentro da Igreja Ortodoxa. O sínodo da Igreja Russa definiu que se um sacerdote católico romano ele se converte à ortodoxia, ele não é reordenado, ele é recebido como sacerdote. Ele é recebido através daquilo que se fala de investidura das vestes. Ele coloca as vestes de sacerdote ortodoxo e ele é sacerdote. Isso me leva a crer, isso me leva a inferir, tá? Que a Igreja Ortodoxa considera, sim, válidos, como você está dizendo, válidos, a gente não utiliza essa classificação, mas a Igreja Ortodoxa considera, sim, que existem sacramentos, mistérios divinos, operando efetivos dentro da Igreja Católica Romana. Afinal, ela não rebatiza, se é crismada, ela recebe através do credo, e os sacerdotes são, pelo menos o sínodo russo, os sacerdotes eles não são reordenados, tá? E recentemente, muito recentemente, a gente tem um hierarca ortodoxo dizendo o seguinte, isso aqui é um pronunciamento público do arcebispo Hilarião Alfeev, do Patriarcado de Moscou. Para todos os fins e propósitos do reconhecimento mútuo dos mistérios já existe entre nós. Nós não comungamos dos mistérios, ou seja, não existe intercomunhão. Um ortodoxo ele não pode tomar comunhão católica romana. Mas nós reconhecemos os mistérios uns dos outros, declarou o arcebispo Hilarion Alfeev. Então isso não é um pronunciamento sinodal, então não é oficial da Igreja Ortodoxa, mas vamos dizer assim, aquilo que, em geral, a gente infere da posição dos bispos, dos hierarcas, das práticas ortodoxas ao longo da história em relação aos católicos romanos. Existe dentro da Igreja Ortodoxa uma posição rigorista, muito rigorista, que diz o seguinte: fora da Igreja Ortodoxa não existem sacramentos. Mas essa posição rigorista, ela não vamos dizer assim, contemplada pelos hierarcas ortodoxos, tá? Ela não vamos dizer assim, recebida, não é a prática adotada pelos hierarcas ortodoxos em geral, e ela é muito difícil de ser defendida em relação a concílios, a pronunciamentos de santos e a história da Igreja Ortodoxa. Eu já fui um rigorista, tá? Eu mudei de posição justamente porque eu sei que essa posição é muito difícil de ser defendida. A gente não consegue defendê-la em relação à história da Igreja Ortodoxa, tá? Pergunta do Rafael Messias. Na visão ortodoxa, há possibilidade de salvação dentro do catolicismo romano ou em outras denominações cristãs? Nós, cristãos ortodoxos, não fazemos avaliação, não fazemos juízo, principalmente juízo de condenação sobre ninguém. Seja ortodoxo, seja heterodoxo, seja cristão, seja não cristão. Absolutamente ninguém. Nós acreditamos que o juízo pertence a nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, a gente tem um Deus onisciente, onipotente, todo misericordioso, infinitamente misericordioso, para fazer esse juízo no nosso lugar. A gente não precisa ficar fazendo esse juízo a respeito de ninguém, graças a Deus, tá? Existe a possibilidade de salvação? Claro que existe, tá? Claro que existe. Ser ortodoxo não é garantia de salvação e não ser ortodoxo não é garantia de condenação. O que nós afirmamos na Igreja Ortodoxa a Igreja Ortodoxa possui a plenitude dos meios de salvação. A Igreja Ortodoxa possui a verdade plena. Então, estar dentro da Igreja Ortodoxa praticando a ortodoxia é muito melhor do que não estar. Mas isso não é garantia de salvação e estar fora não é garantia de condenação. Isso não existe. Dr. Doom,
As diferenças das duas igrejas na questão do pecado original. Olha, existe uma tendência comum dos cristãos ortodoxos de dizer o seguinte: nós não acreditamos na mesma doutrina do pecado original que os católicos romanos, porque nós dizemos que o pecado de Adão, ele não transmitiu uma culpa para nós. Os católicos romanos, eles dizem o seguinte: todos os homens, todas as pessoas humanas herdam a culpa originária de Adão. Nós ortodoxos não acreditamos nisso. Nós ortodoxos acreditamos que nós herdamos os efeitos do pecado de Adão e não a culpa. Nós herdamos a natureza corrompida, nós herdamos a escravidão em relação à morte, nós herdamos a desordem das paixões, o obscurecimento do nous, mas nós não herdamos a culpa. Ninguém nasce culpado de nada. O grande problema dos ortodoxos que dão essa resposta, e você vai ver muito dessa resposta por aí, eu mesmo dei muitas vezes essa resposta. O grande problema dessa resposta é que você vai no catecismo católico romano e você não vê os católicos romanos dizendo que existe uma transmissão hereditária de culpa. Não se fala que existe uma culpa sendo transmitida de maneira hereditária a partir de Adão. A exposição que eles fazem do pecado original é perfeitamente igual à nossa. Então, se um dia os católicos romanos acreditaram em transmissão hereditária de culpa a partir de Adão, não é o caso atualmente. Então, na minha opinião, não existem diferenças substanciais entre a visão ortodoxa e romana em relação ao pecado original, a não ser que alguém me prove por A mais B que é a doutrina oficial do catolicismo romano que as pessoas herdam a culpa original de Adão. Existe uma transmissão hereditária de culpa. Se existir, se essa doutrina for ensinada pelo catolicismo romano, então existe essa diferença que é substancial. Mas se não existir, eu não vejo diferença nenhuma entre as abordagens de ambas as igrejas. Existe um teólogo muito famoso na igreja ortodoxa, que é o padre John Romanide, que ele vai popularizar essa tese, tá? Ele vai dizer que os ortodoxos acreditam em pecado ancestral e os católicos romanos acreditam em pecado original. E qual é a diferença? É que os católicos romanos dizem que há uma transmissão hereditária de culpa e nós, ortodoxos, não acreditamos nessa transmissão hereditária de culpa. Só que, repito, se você vai lá no catecismo da Igreja Católica Romana, você não encontra nada sobre transmissão hereditária de culpa em relação ao pecado original. Questão colocada pelo Odirley, uma questão provocativa. O Concílio de Éfeso reconheceu o bispo de Roma como sucessor de Pedro, pois na seção 2 das atas do concílio diz o seguinte: Felipe, presbítero e legado do Papa Celestino I, disse: agradecemos ao santo e venerável concílio, porque quando os escritos de nosso bem-aventurado santo Papa foram lidos para vós, blá 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 blá, vos uniste a santa cabeça também por intermédio de vossas santas aclamações, já que vossas santidades não ignoram que a cabeça da fé inteira, a cabeça dos apóstolos, é o bem-aventurado Pedro apóstolo. Não, isso aqui demonstra que na Igreja de Roma, já desde o início do século V, pelo menos, já existia essa ideia de que a primazia de Roma se devia a uma apostolicidade original de São Pedro, tá? Como eu disse lá no início, mas isso não era consenso entre as demais igrejas. Aqui você está citando, vamos dizer assim, as palavras de Felipe, que era o legado do Papa Celestino I, não é isso? E você continua: e parece que o próprio imperador bizantino conhecia essa primazia, segundo o historiador Daniel Hobbes, A Igreja nos Tempos dos Bárbaros, editora Quadrante. Justiniano, blá 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 blá, venerava o bispo de Roma e reconhecia seu primado efetivo. Por isso mandara inserir no seu código a fórmula do Papa Hormidas, que, pondo termo ao cisma de Acácio, tinha proclamado esse primado. Chegara mesmo a escrever-lhe: a unidade da Santa Igreja depende do ensino e da autoridade apostólica. Lê-se também nas novelas: ninguém pode duvidar de que a sublimidade do soberano pontificado de Roma. Mas, por outro lado, a própria concepção que o imperador tinha do seu poder, misturado com a paixão de dogmatizar em matéria de teologia, tinha de levá-lo por força a comportar-se como os seus predecessores, isto é, como um líder religioso, e a espezinhar os direitos da Igreja. Ou seja, o problema de não aceitar a autoridade do sumo pontífice romano é político e não teológico, é a conclusão do Odirley. Bom, não, o santo imperador Justiniano, porque para nós é um santo, tá? Foi aquele que criou o conceito de pentarquia, de que o concílio ecumênico e as igrejas, elas se baseiam nos 5 patriarcados. Ele foi criado por São Justiniano, certo? E São Justiniano, ele fez inclusive o Papa aceitar
vamos dizer assim, o cânon 28 do Concílio de Calcedônia, que elevava Constantinopla ao posto de segunda sé, de segundo patriarcado, na frente de Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Portanto, passando por cima do princípio da apostolicidade, certo? Então, São Justiniano, ele consolida de vez a posição de Constantinopla como a segunda sé, uma posição que já havia sido definida pelo segundo concílio ecumênico em 381. Primazia da Igreja de Roma, todo mundo acreditava. O problema é a natureza dessa primazia. Bom, convém lembrar também que foi durante o reinado de São Justiniano que o Papa Vigílio, ele vai cair em desgraça com o imperador e até mesmo diante da Igreja, tá? O Papa Vigílio vai ser excomungado por bispos da própria Itália, né? Por causa do apoio que ele deu ao problema dos 3 capítulos, né? Não vou entrar nessa questão aqui, mas o Papa Vigílio vai fazer um mal danado à imagem e ao prestígio que existia do bispo de Roma, tá? Que só vai ser recuperado pelo seu sucessor, São Gregório Magno. Então dificilmente dá para empurrar a ideia atual de papado, de supremacia papal, nesse período da história, tá? Mas valeu pela sua provocação. Uma provocação, assim, uma pessoa que estuda a questão. Então, pessoas, eu vou parar por aqui, tá? Ainda tem muitas outras questões que vocês me enviaram. Agradeço a todas as questões que vocês me enviaram. Eu vou tratar desses temas também no futuro. Eles estão guardados na postagem, eu já anotei, eu vou voltar a eles. Ninguém vai ficar sem uma resposta. Eu vou fazer o possível para dar uma resposta para todo mundo. Eu agradeço que vocês tenham enviado essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um clique, um like aqui, dá um joia. Coloque esse vídeo para frente, se inscrevam no canal, que a gente vai continuar falando sobre a santa tradição ortodoxa, tá? Muito obrigado e valeu!